Olá pessoal, vamos dar continuidade agora ao capítulo 4, criar um work objeto. Tá? Então, um work objeto refere-se a um conjunto de referências vinculadas às coordenadas que representam um conjunto de posições ou de alvos. Tá? Então, o que acontece? Esses pontos são vinculados a um objeto que pode ser percorrido por movimentos do robô. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai importar uma ferramenta e ela vai seguir uma trajetória em cima de um work objeto. Ele até fala aqui, ó, imagina uma ferramenta de solda percorrendo um work objeto, ou seja, uma trajetória de movimentos na peça. Então, para isso, vamos abrir um ambiente de trabalho, ou seja, vamos criar uma nova estação. Vamos clicar na aba Home e importar a ferramenta em Library, depois Equipamentos. Depois vamos escolher My Tool. Tá? Escolhendo My Tool, a gente vai arrastar em cima do manipulador, do robô, tá? E vamos adicionar ele ao punho, como está aqui na figura. Tá? Vamos fazer isso agora. Então, agora é o capítulo 4. Já abri aqui o Robot Studio. Vou criar aqui com o nome, vou colocar aqui capítulo 4, só para referenciar, não estava fazendo assim, para salvar os programas. Tá? Vai ser um work objeto. Tá? Já está o robô IRB 120, com payload, alcançabilidade, vamos criar. Vai inicializar agora. Está inicializando o controlador. Está aqui inicializando. Quando tiver verde, é porque já está ativo. Vou escolher a versão, primeira versão. Está ok. Então agora a gente vai importar a ferramenta. Observe que existem outros componentes que nós podemos importar, tá? Para deixar mais realista nossa área de trabalho. Mas, por enquanto, vamos colocar o MyTool como está aqui. Existem outras ferramentas já na biblioteca dele. Vamos importar. Ele sempre importa na base do robô, sempre, tá? Então vamos vir aqui em Layout, tá aqui a ferramenta, clica e arrasta para cima do robô. Pergunta se quer atualizar, sim, e agora está atualizada a ferramenta. Próximo passo é, em seguida, vamos inserir um box com as seguintes dimensões. Ele está dando, então, nesse caso, se eu inserir o box, ele vai posicionar na área de trabalho. Com essa posição que ele está botando em X, Y e Z, no caso 200, 250 menos 0, ele está posicionando o box, ou seja, essa caixa, de uma maneira que o robô possa alcançar todos os pontos. Tá? Aqui vem o tamanho, a largura e a altura. Então a gente vai inserir esse box, primeiro colocando as posições de X, Y e Z. Então vamos inserir o box. Vamos ver aqui em modelagem, Solid Box. E aqui ele está pedindo para inserir com 200, menos 250, e em Z continua no plano. E aqui vem o tamanho, vamos observar aqui quanto é, 500, 500 e 200. 500, 500 e 200. Observe que se eu colocasse aqui 0, ele já iria para essa posição. E aí, como eu dei um create, ele já criou a posição. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que alterar a posição. E por que foi menos 250? Vamos relembrar? Vamos clicar novamente aqui na propriedades. Vou modificar a posição. Tá? Então, como eu dei 500 e ele botou aqui do zero, então ele foi 500 nesse sentido. Eu quero que ele vá para a metade. Então, aqui eu vou deslocar menos 250. Tá? Vou dar Apply. E agora, se eu observar aqui, ele vai estar bem no centro. Se eu não colocar menos 250, se eu colocar 0, ele volta para a posição que estava. Por isso que aqui fica menos 250. Ok? Close. Então, retornando para o manual. Então, como ele tem 500 de largura, tá? Então, é por isso que eu desloco menos 250 para que ele fique centralizado. E o X, esse deslocamento aqui, ó, da base do robô
até a extremidade da sua vértice. Então, eu desloquei x nesse sentido e 250 nesse sentido, tá? Então, só para revisar, o x foi a distância dessa linha até a extremidade do box, 200, e 250 a metade do box, para que o robô fique na metade da extremidade, para que a ferramenta possa alcançar os vértices, tá? Bom, vamos inserir agora um CurveFink, ou seja, é um objeto que ele já tem uma superfície em cima do próprio objeto. Quando a gente for importar, a gente vai procurar esse equipamento, esse componente, esse objeto, né? Então vamos importar ele. CurveFink. Vamos vir aqui em Import, Home, Import, Equipamento e procurar o CurveFink. Está aqui ele. Ele importou e observe que ele colocou numa posição não muito convencional. Então, lá no manual, ou seja, no e-book, eu vou dar alguns funcionamentos para facilitar ele trazer para cima desse objeto, tá? Que é o box. Então, aqui ele posiciona de acordo com uma figura. Então, ele está no espaço aqui. Para reposicionar o Think em cima da base, a gente vai fazer o seguinte, vai clicar, do jeito que eu fiz antes, vou clicar em cima do objeto, do componente, com o botão direito, escolher posições, Set Position, tá? Quando a gente fizer isso, a gente vai dar esses parâmetros, 200, menos 150, 200. Então, essa maneira, ele vai trazer esse objeto para cima do box, tá? Então, 200, menos 150 e 200. Vamos lá. Então, vou vir aqui, CurveFink, clicar com o botão direito, posição, configurar a posição. Então aqui ele está pedindo para colocar 200, observe que já deslocou nesse sentido, menos 150, é 150 mesmo, conferir, menos 150 e 200. E aqui 200. Tá? Então vou dar um Apply. Ele posicionou aqui, ó. Agora falta eu rotacionar a ferramenta em cima do box. Observe que ele está ainda com certa inclinação. Tá? Então eu posicionei. Depois eu vou ter que... Aqui eu não estou pedindo para ele rotacionar. Mas eu preciso rotacionar a orientação. Então vou vir aqui, ó. Vem aqui menos 5 graus, vou colocar 0. Tá? Vou dar um Apply, já baixou. E se eu colocar esses 7 graus, se eu rotacionar ele, olha só, olhando com essa vista aqui, superior, vou colocar 0 aqui, Apply, então ele rotacionou corretamente. Então, agora, vim aqui em posição, 200, 150, menos 150 e 200 em Z, e a orientação, que é a rotação no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, devem estar em 0. Com isso, o objeto ele vai estar realmente todo plano em cima do box. Era isso que é o desejado, tá bom? Próximo passo. Próximo passo, a gente vai ativar a opção Snap End ou Snap Object. Ou seja, é um ímã, é como se fosse um ímã. Eu tenho aqui essas opções de Snap, todas essas aqui, tá? Que facilita eu encontrar ou o vértice, ou o ponto central, ou o meio do objeto, tá? Então, com isso, eu vou facilitar encontrar essas coordenadas no objeto, tá? Então, vou ativar um desses dois, Snap End ou Snap Object. Então, vim aqui, tá aqui o Snap, ó. Snap Object, Snap Center, Snap Mid, Snap End, Snap Edge, Snap Gravity, Snap Local Origin e Snap Grid. Então são todas essas opções dos ímãs, eu chamo de ímã, tá? Então vou colocar aqui o Snap End, tá? Vou configurar esse Snap End. Como posso configurar esse outro aqui? O que vai diferenciar é o seguinte, o Snap End, vou dar um zoom aqui, olha só, o Snap End ele vai pegar somente os pontos
finais. E se eu colocar o snap object, ele vai pegar aqui o ponto final, já pega esse ponto intermediário, esse ponto final, intermediário, final, intermediário e final. Então, com o snap object, eu acho melhor porque eu vou conseguir colocar pontos intermediários para que intercale a coordenada da trajetória para a minha ferramenta seguir. Tá? Então, com isso vai facilitar melhor. E no capítulo anterior, eu não dei um zoom, e isso fez com que ocorresse um erro, e depois eu corrigisse, como está lá gravado no vídeo. Então, agora eu dei um zoom e vou rotacionar toda a ferramenta, observando onde é que realmente eu posso erroneamente marcar aqui, porque eu estou distante, e aí não percebo, tá? Então, isso é um erro que pode ser corrigido quando você dá um zoom e olha a ferramenta com mais precisão, tá? Então já ativei. Agora a gente vai clicar em Home, Outros, Create Object. Então vamos fazer isso e vamos modificar o nome dele para meu Work Object 1, tá? Depois vamos criar. Vamos seguir essas etapas agora. Home, Outros, Create Work Object. E aqui vou só modificar meu Work Object e vou criar. Tá? Então, criei o Work Object. Feito isso, ele vai vir nas opções aqui. Ó. Clique no botão direito do mouse em cima do meu Work Object. Em seguida, na opção Patch Target e selecione Modify Work Object. Então, agora eu vou vir aqui, Patch, clicar com o botão direito em cima do Work Object. Tá? E vou clicar Modify Work Object. E volto para lá novamente. A janela 4.10 aparecerá, que é essa daqui. Em seguida, clique na opção Frame by Points, tá? E escolha a opção 3 Points. Então, quando eu clicar aqui, ele vai ter a posição Position ou 3 Points. O que é isso? 3 pontos, eu vou selecionar 3 pontos na coordenada. Então, aqui eu vou escolher 3 pontos em X, em Z e em Y, tá? Eu vou escolher esses 3 pontos. E com isso, eu vou conseguir percorrer todo o Work Objeto. Tá? E vou aceitar. Então, isso vai criar, na verdade, um Work Objeto. Então, vamos selecionar essa opção. Frame by Points. E aqui eu tenho a opção Points ou 3 Points. Em 3 Points, eu tenho que escolher primeiro a coordenada em X, tá? Primeiro ponto. Depois o segundo ponto e o terceiro. Se a gente for olhar aqui no e-book, ele orienta o seguinte: primeiro ponto, vou colocar a primeira extremidade. Então, esse box aqui, ele vai ser um work objeto. No próximo capítulo, a gente vai trabalhar com o work objeto. Primeiro, a gente está criando o work objeto. Então, a gente está identificando quais são as extremidades para identificar o objeto, para que o Robot Studio possa identificar e conhecer o que é um work objeto para ele identificar realmente. Então, vamos escolher o primeiro ponto. E a gente escolhe o primeiro ponto, depois escolhe o segundo e depois escolhe o terceiro. Então, com esse primeiro, segundo e terceiro, a gente consegue identificar a área do Work Object. Então, vamos para o Robot Studio. Então, vamos escolher o primeiro. Então, seleciona aqui, ó, primeiro. Venho aqui, seleciono aqui no manual. O segundo, ele está à extremidade. Então, vamos para o segundo. E depois, aqui ele pede para selecionar o terceiro. Depois manda aceitar. Pronto. E com isso agora, vou dar um apply, né? Nós criamos um work objeto. Então esse meu work objeto 1 é esse componente aqui que a gente colocou em cima da superfície do box, tá?
Então, feito isso, no próximo capítulo nós vamos estudar como trabalhar com o work objeto. Tá ok, pessoal? Obrigado.